a gente começar a desentulhar essa casa, tirar o que nos afasta da presença do Senhor, a gente se torna casa atraente para Ele. Ele vai sentir prazer em querer morar em nós. Amém? Amém. Agora a gente vai lá para o verso 6. Por 40 anos, andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que eles não havia de deixar haver a terra que o Senhor jurava a seus pais dar-nos, terra que emana leite e mel. Uma geração entrou, outra geração ficou aqui esperando para ser circuncidado, e outra geração ficou, porque não obedeceu à voz de Deus. Meu Deus, meu Deus! A gente, quando a gente tem filhos, se vocês gritarem no meio de uma multidão, meu filho menorzinho chama Mateus, eu não estou mais possível na minha casa. Se eu gritar aqui, para Mateus, ele vai estar lá dentro da cozinha. Ele vai reconhecer a voz, não vai? Sim. Se algum de vocês aqui gritar para o Mateus, para Mateus, vai assustar o Mateus. Eu não sei se você está acostumado com os meus filhos. Você não tem intimidade suficiente com vocês para poder pensar, por que eu estou brigando comigo? Conhecer a voz do Senhor nos torna obedientes. E Mateus só conhece a minha voz porque eu convivo. Será que aqueles homens, enquanto marchavam, eles inclinavam o seu ouvido para obedecer a voz de Deus? Se o Senhor falar com você que agora, você vai saber que aquela é a voz do Senhor. Em 2018, eu estou no meu segundo casamento. Meu primeiro casamento eu não era cristã. Tenho 2 filhos, que é o Pedro e a Maria, nesse primeiro casamento. Sou casada hoje com o Daltinho, que me permite, um negrão de 1,85 m, ele é Daltinho para mim. E sonho de Daltinho era ter filhos. Não era o meu, porque eu já tinha 2. 5 anos se passaram desse casamento, decidi gerar esse sonho para ele. Fiquei grávida do Gabriel. Gabriel foi intencional, ele foi sonhado. Vou reduzir, tá? Com 22 semanas, no morfológico, foi a única vez que eu estava sozinha no exame ginecológico. O Claudinho vai tudo comigo. E ele questiona mais sobre mim para o médico que eu mesmo. Então, não preciso falar nada, eu sou gritada, deixa que eu venho para o sul. E aí, foi a única vez que eu estava sozinha no morfológico. O médico virou para mim e falou assim: Gabriel não vai falar, não vai andar. Se Gabriel sobreviver, ele vai levar uma comida vegetativa. Gabriel tem apenas 25% do cerebelo, que ele é responsável por todo o movimento humano. Eu saí impactada. E aquilo durou horas, tá? Para ele chegar esse diagnóstico para mim. Aquilo ali foi um terror que eu vivi. Eu saí do carro, fui andando, eu estava ali perto do contorno, na clínica que tem lá, meu carro estava assim. E eu saí congelada, ele falou: você está bem? Eu fui tudo bem. Fui com o meu carro de saber. Liguei para o Daltinho, estava com confins até levar em Glória, em BH, e chegou em 25 minutos. Eu corri para os braços da minha pastora, que é nossa amiga comum, minha fé, eu sou besta. E aí, quando o meu pastor desceu, eu fui contando e chorando para ela essa história toda. Quando o meu pastor desceu das escadas de conhecer a casa da Lua, ele perguntou assim para mim: tá tudo bem? Eu parei com bastante ódio, olhando para a cara dele. Ele falou: o que você me pergunta? Tá tudo bem? Falei: eu não vou te responder. Aí ele contou a história
Que palhaçada era aquela? Ele me deu uma casa onde não cabia uma cadeira de rodas. Ele me deu uma casa que não cabia uma cama hospitalar. Como ele me dá um filho que eu vou ter que ter tudo isso e vou ter espaço para ele? Como ele me dá uma casa lá em Esmeraldas, hoje eu já moro em Betim, para ter que levar esse filho, transportar ele 0,40, com certeza ele vai ter diversas vezes para correr para o hospital. Como que Deus fez isso comigo? Eu era crente, era filha, era boa. Eu chorava todas as madrugadas, jogando exatamente isso aí que eu falei na cara de Deus. Um belo dia, eu ficava sempre chorando na minha poltrona, no meu sofá, escorada na cabeça, eu chorava as madrugadas. E aí, 10º dia, Deus me chamou para esse mesmo sofá. Eu não conseguia abrir a minha boca. Ele sentou do meu lado e começou a falar. Não era você que falava para eu crescer? Você diminuiu. Não era você que falava que você era o templo? Não era você que falava que eu podia fazer o meu propósito em você? Ali foi o maior encontro que eu tive com Deus. Porque a partir daquela dor que quem enterrou o filho, sabe? E eu ouvi muitas vezes, eu gerei Gabriel faleceu 1 hora depois que nasceu. Eu apresentei Jesus para todas as enfermeiras, médicos, assistentes sociais que estavam do lado. E que essa mesma calma que eu estou contando essa história para vocês, eu pregava para elas. Foi uma história longa, que depois eu tenho que contar em detalhes. Mas eu conheço a música da Cris. Eu escutei a voz. Se ele me chamar agora para essa multidão aqui, eu diferencio a voz dele. Nós não seremos aquelas que não obedecem ao nosso Senhor. Porque a intimidade nos dá reconhecimento. Nossos ouvidos são treinados para ficar atenta ao que Ele quer fazer. Gabriel faleceu. Essa história não é triste, tá? Ele faleceu depois de 1 hora. Eu tive uma gravidez de alto risco. Então, eu não pude sair do hospital para enterrá-lo. Quando eu cheguei no meu quarto, os médicos me preocuparam porque eu não queria velório. Então, ele ia ser enterrado no outro dia, era muito rápido. Então, eles queriam me levar de ambulância, com médicos, com enfermeiras, fazer um show no cemitério. Eu falei, não, nós não vamos nesse show, não. Meu filho está sendo criado neste momento pelo Senhor. E que honra eu tenho de ter gerado uma vida para que o Senhor criasse. E o propósito ali, ele não acabaria com Gabriel sendo enterrado. Ali tinha uma mulher que descobriu Jesus como Senhor e Salvador. Ali tinha uma família inteira. Minha família não é crente, que conheceu a glória do Senhor através de mim. Ali tinha um pai que estava sendo tratado, que estava sendo curado de diversas coisas. E eu e meu esposo, a gente fez um combinado. Saímos do hospital, nosso luto iria ter começo mesmo. Eu não iria ter essa confiança. E Gabriel não representa para mim dor. Pelo contrário, ele representa para mim um propósito. Ali foi o maior encontro que eu tive com meu Deus. Foi ali que a gente se conheceu de verdade. Eu pude me rasgar com ele sem medo e sem vergonha. E aí, a gente se prepara depois para poder engravidar.
depois de um ano e meio. 7 meses depois veio Mateus. Mateus significa presente de Deus. Mateus, ele retornou a alegria para a minha casa. A minha casa cheirava a morte. Ela cheirava luto. Mas eu agradeço todos os dias por essa promessa. Porque eu não serei aquela que não vou herdar a terra da promessa. Porque eu não obedeço a voz do Senhor. Eu tinha uma meta ali, sair aprovado. Era a minha única coisa que eu queria intensamente. Não me importava a dor que eu estava sentindo. Eu queria sair aprovado. Então, meus queridos, nesse tempo que a gente está falando hoje de intimidade, eu não sei o tamanho da dor ou da alegria que vocês estão passando agora, mas eu estou falando. Aprenda a seguir a voz dele, porque ele tem um propósito grandioso que indifere da sua dor, indifere do que você está sentindo agora, do quanto você está se sentindo impotente, porque eu me sentia tão impotente de não poder fazer nada pela vida do meu filho. Gabriel, ele morreu depois de 1 hora que ele saiu dentro de mim. Eu entendi minha força. Eu só sobrevivia porque eu estava gerando a vida dele para ele através dos filhos. Então é uma força muito grande que vocês carregam dentro de cada um. Glória a Deus. Que não é para gerar apenas aquela vida que cresce aqui, mas para gerar vidas externas. Um dia o meu pastor pregou lá na igreja no domingo e aquela frase me marcou tanto, que era uma vida por outra vida. E quando eu peguei o corpo do meu filho naquele hospital, eu fui olhando cada detalhe, eu repetia, é uma vida por outra vida. Eu tinha ali 30, 40 médicos, porque o meu caso era muito sério. E eu estava entregando ali o meu Samuel e falando, é uma vida por outra vida. Você sairão daqui conhecendo a glória do meu Deus. Amém? Amém. A gente herdar a terra da promessa exige de nós pagar o nosso próprio passo. Quando a gente fala de encontro, quando a gente fala de intimidade, quando a gente fala de trazer o Senhor para o centro, ele não pode permanecer neste lugar do jeito que ele está. A gente tem que começar a desentulhar as nossas concepções. Ele vai quebrar todas elas se a gente não fizer isso rápido. Lá em 2 Samuel 24 diz: E disse a Arão, porque veio o meu Senhor ao seu servo, e disse Davi, para comprar a ti esta eira, a fim de edificar nela um altar do Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Arão a Davi, tome e ofereça o rei, meu Senhor, o bem que parece aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu a Arão ao rei, e disse mais a Arão ao rei, ó Senhor teu Deus, tu me prazer em ti. Porém o rei disse a Arão, não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custeará. É intimidade com o Senhor. Desentulhe as gavetas história. É isso que tem nos afastado da intimidade da presença de Deus. A gente não pode entregar para o Senhor aquilo que não nos custa nada. Foi a maior dor que eu senti quando eu entreguei o Gabriel.
estava sendo aprovada na prova. Glória a Deus. Meus irmãos, a gente não tem que temer. A gente não tem que se preservar disso. É saindo deste lugar que a gente vai para outros e outros e outros lugares com o Senhor. O Senhor tem nos convidado para ir para outros patamares. E quando o Senhor vem morar na nós, sabe o que a gente faz? Pega ele e coloca no quartinho apertado. Porque o resto todo é cheio de coisas que a gente não quer abrir mão. Pague o preço e oferte aquilo que mais te custe. O Senhor ele vai ter reconhecimento de você. E quando a gente fala de pagar o preço, a gente está falando de comprar, de tomar posse. Talvez você tenha vivido um sonho aí que há anos e anos você contempla. Você toma posse. Começa a comprar o que realmente o propósito que o Senhor tem. Está preso, irmão. E sabe o que mais Deus está falando para a gente? A gente tem que parar de viver do testemunho do outro. A gente tem que parar de viver dos sonhos do outro. A gente tem que parar de viver os milagres do outro. É bom você ver uma mulher que passou e está aqui repetindo o Senhor. Mas eu também quero ouvir seu testemunho. E eu quero que cada um aqui não seja uma mulher de testemunho só. Porque através disso, tem a imagem aqui, ó, a presença, ela resplandece. Quantas mulheres depois, eu preguei sobre a minha dor e ajudei ela a curar a dor dela. Quantas mulheres eu abracei a minha mãe na fé o dia que ela perdeu seu filho e ela me pegava e falava assim: fala o que você fez, fala o que você fez. Eu viver testemunho é para te edificar, é para a glória de Deus. É para que Ele te leve a lugares mais e mais e mais altos e você esteja devidamente preparada. Quando eu vi a minha mãe na fé, a minha pastora enterrando o filho dela, eu fiquei do lado dela, ficou bruta. Eu sei o que é. E eu escutava diversas vezes quando eu estava grávida, falava assim: ai, ainda bem, né, que ele conviveu com você. Ainda bem, né, que ele morreu bebezinho. Só a mamãe sabe o que é gerar. O nível de amor que a gente tem quando é apenas uma semente. E eu sempre expliquei para essas mulheres, o Paulo falava isso, elas nunca me feriram. Eu sou muito bem resolvida com o propósito da vida. Eu não amo Pedro, que tem 19 anos, mais que eu amo o Maria, que tem 14, e mais que eu amo o Matheus, que tem 5. A intimidade me faz amá-los de forma equilibrada. E é isso. Se você ainda não teve um pouco do Senhor, Ele não começa a te amar agora. Ele sempre te ama. Porque você foi gerado no seio dele. Ele está te chamando para esse encontro hoje, meus irmãos. Ele está te chamando. Os pequenos milagres importam. Os pequenos sonhos importam. Comece a profetizar. Uma irmã esses dias na igreja falou sobre o projeto de vida. E você já não quer que você me ensine. Eu não sei pedir ao Senhor. Não peça, profetiza.
e são muito importantes. Porque é no coletivo que vai fazer a diferença. É no coletivo. E o Senhor estava falando para a gente de pagar o próprio preço, de dar o que nos custa. Agora, para a gente estar no centro da vontade do Senhor, o Senhor vai falar de porta. Lá em Mateus 3 diz: e também agora está posto o machado à raiz, e as árvores, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz um bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Um alerta: o machado está à raiz. E o Senhor está dizendo: vamos dar bons frutos. Aceite passar pela porta. Quem gosta de planta, quem sabe? A gente tem que colocar um fogo ali para ela florescer. Então, para ter intimidade com o Senhor, pague o preço, dê o que mais te custe e aceite a porta. Aceite a porta. Chegou a hora de você deixar de cortar essas folhinhas que tem te impedido de ir no secreto. Nós temos mulheres que têm ficado no superficial. E essas mulheres, elas têm desistido. Porque o quartinho pequeno que tem colocado o Senhor não é o suficiente para que a glória dele resplandeça através de você. Ele é ciumento. E a gente tem que parar de dar cabritos do Senhor. Ele quer um novilho de 7 dias. Ele quer a sua melhor parte. Lá em Lucas 13, e dizia uma parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha e foi procurar nela fruto e não achando, e disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira e não acho. Corta-o, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Feche seus olhos. O Senhor sempre foi ao seu lado. E agora ele está falando para você assim: Januário, faz 3 anos que eu procuro frutos em você e eu não acho. Corta-o! Olha a Deus, o nosso Deus. Mas essa palavra traz um temor, um temor. E eu, quando eu começo a refletir sobre ela, eu começo a questionar: Senhor, eu tenho tirado frutos. Senhor, nos últimos 3 anos eu tenho tirado frutos. Senhor, ano a ano eu tenho tirado frutos. Eu só estou ocupando um lugar que poderia estar frutificando. Meus irmãos, a gente tem um Deus que ele é ciumento. A gente tem ocupado os nossos dias em frutificar para outro e não para o Senhor. A gente tem se ocupado a matar a nossa vinha dia após dia, ao invés de fazê-la florescer. É dia após dia. E aí lá no verso 8 ele diz o seguinte: respondendo ele diz: desde esse ano, até que eu escave e esterque, e se os frutos não ficarão, e se não, depois manda cortar. Chegou a hora das angústias. Imagina.
é mais uma oportunidade de você se permitir se desvincular. É mais um ano que o Senhor está falando aqui para nós hoje. Eu estou te dando para você se desvincular e começar a florescer, e começar a permitir que as suas raízes sejam profundas, para que a sua árvore floresça e frutifique. É mais um ano. Glória a Deus. E minhas irmãs, a graça do Senhor em lugar mais essa oportunidade, Ele faz com que a gente comece a refletir ainda mais. O Senhor quer de mim, Senhor. Vocês seremos aquelas que não entrarão porque não obedecem a voz do Senhor. A gente vai saber distinguir. E nós vamos dar frutos que o Senhor queira dar. E não os frutos que a gente almeja. Porque esses frutos que prevalecerão, esses frutos que são resistentes à chuva do sol. Glória a Deus. E a gente vai preferir muito mais ser podadas do que ser cortadas. Seja poda, ela não é fácil, mas ela é necessária. Mas de que fruto é esse que eu estou falando? Estou falando dos frutos do Espírito. Aí você deve estar perguntando, igual eu me perguntei um dia, mas eu sou crente, eu sou uma mulher de Deus, eu não xingo, eu não brigo com ninguém, eu sou serva. Minhas irmãs, eu não estou falando de comportamento, mas eu estou falando da intenção do seu coração, a raiz de todas as coisas. É disso que eu estou falando. Qual foi a última vez que você não conseguiu conter as lágrimas na presença do Senhor? Qual foi a última vez que você ficou inquieto em contar seu testemunho? Qual foi a última vez que vocês contaram sonhos umas para as outras? Ah, mas eu não conto os meus sonhos, eu vou viver de inveja. Então, minha querida, você não conhece a grandeza de Deus que você faz. Vá para a intimidade. E você vai aprender a falar o que está no seu coração. Porque você está protegida pela grandeza do Senhor que nós temos. Glória a Deus. No começo do ano do Projeto de Vida, nós fazemos lá na nossa igreja uma série de palestras para poder intensificar o Projeto de Vida. E a minha formação, eu sou formada em metodologias ágeis. Essa metodologia ágeis te mostra processo, te ensina a fazer processo sobre tudo, fazer leitura sobre tudo. Então, eu levo isso para dentro da igreja. E uma dessas palestras, ela é muito rápida, durante o terceiro culto do mês, eu falei o seguinte: o meu sonho é ter uma caminhonete. Eu sinto o cheiro dela. E quando toda caminhonete que eu via, eu falava assim. Eu contei isso lá na igreja. Isso foi em março.
Sabe onde eu treino? Com as obras. As obras, elas não te salvam, mas elas te colocam no caminho da salvação e te dão os frutos do Espírito. Eu sou líder da recepção. Passo uma luta com aquelas meninas que você não imagina. O Senhor está me treinando, me ensinando a ser justo. Eu sou líder dos eventos da igreja. E para mim levantar o dinheiro dele, Gi conhece ele. Como você faz um evento que preste sem dinheiro? O Senhor está me ensinando todos os dias. Eu sou líder das mulheres da igreja. Ninguém aqui passa luta com o grupo de mulheres? Não. O Senhor está me ensinando a ser justa, sabe por quê? A minha profissão me ensinou a demitir quando alguém não trabalha conforme deve ser. Mas aqui na obra o Senhor me ensina a não desistir de ninguém. Está com dificuldade, minha irmã, de ter os frutos? Comece a trabalhar nessa obra incansavelmente. E se eu tivesse um convite agora, você vai assumir mais 10 ministérios. Assuma, senão que Deus quer me dar frutos que eu ainda não tenho treinado. Se entregue à obra do Senhor. É daqui que os seus frutos sairão. É daqui que vocês serão ensinadas a não demitir, mas sim não excluir ninguém. É daqui que nós sairemos treinadas a lidar com todas as diferenças. E é daqui que a gente vai tirar aquela balança de quando a gente para de fazer, porque a gente fala assim: fulano não faz, por que eu vou fazer? Só eu faço. Eu estou sendo entregue aqui como muleta dessa igreja. Quem te deu essa balança, minha irmã? Quem te falou que ela não está fazendo, que não é o melhor dela? Quantas vezes a gente está aqui nessa casa sangrando e você acha que isso não é o melhor dela? Não é dessa balança que nós somos responsáveis. A gente vai dar o nosso melhor, sim, incansavelmente, porque isso demonstra uma alta intimidade. Porque o Senhor fala que quando a gente está cansada, destruída, pela manhã nossas forças são renovadas. Está precisando de gente na recepção, vá para a recepção. Se não está precisando de gente na recepção, vá para a recepção. Lida com as suas diferenças. E aprenda com os frutos do Espírito. Aprenda com o fruto da justiça. Para não ser tão legalista. Para não ter uma balança tão pesada com a outra que às vezes está sangrando do seu lado. Mas a sua balança está tão alta, desequilibrada, que você não consegue carinhar ela aqui para olhar no olho da outra que está do seu lado e ver que há sangue nos olhos dela ao invés de lágrimas. Minhas irmãs, a palavra do Senhor ela é maravilhosa. E ela nos faz tremer perante elas. Mas quando a gente está num lugar secreto, ela nos faz nos prostrar e nos render e obedecer. Lá em Lucas 13 diz: e respondeu Jesus, deixa mais um. Nós temos um advogado fiel. Deixa mais um. Ele está advogando agora, por cada um aqui. E nós não seremos mais os juízes um das outras. Nós não seremos mais. Lá em Lucas 13:10 diz: certo sábado Jesus estava ensinando numa sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente. Havia 18 anos. E ela andava encurvada e de forma alguma poderia se endireitar. E ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente a endireitou. Louvado
amados, e ela louva a Deus. Tinha 18 anos. Ela estava na igreja. 18 anos. Ali, antes pregava os fariseus, mas ela está lá para Deus. 18 anos essa mulher estava assim. E isso pode estar acontecendo comigo ou com vocês agora. Andando assim. Enxergando os milagres. Os sonhos das outras. Os milagres das outras. Os testemunhos das outras. 18 anos. Andando assim. Aplique seu confiança. Endireita-te. Endireita-te. Cheia de migalhas. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós estamos prostrados no secreto, endireita a sua visão, olha para o alto e veja o que o Senhor tem para você. A sua visão vai ser descortinada agora em nome de Jesus. Endireita-te. Amplie seu campo de visão e pare de andar 18 anos encurvada, vendo apenas aquilo que você ainda não viveu e comece a viver. A intimidade do secreto vai te permitir viver o que você ainda não viveu. Aleluia. Meus irmãos, vai do jeito que você está. O Senhor não te chamou para você ser certa, correta. Não. Ele não te chamou para operar através de você, através da sua perfeição. Ele te chamou apenas para você ter vida em abundância. Tira essa perfeição. Essa legalista, seja legalista. Não está convidando as pessoas, está arrependendo as pessoas. Tira isso. Tira essa casca. Não seja como aquela mulher. Seja atraente para o reino de Deus. Na faxina dele que a gente está fazendo agora, nós vamos pagar o nosso preço. Nós vamos dar o que mais nos custa. Nós vamos permitir a poda. Nós vamos mudar o nosso compromisso. Mulheres preparadas, capacitadas, para que passe através de nós e que outras e outras e outras e outras sejam impactadas. Já estou finalizando? Passei 6 minutos. Que nós sejamos uma igreja. A gente não quer apenas ser feliz na presença do Senhor. Ser feliz na presença do Senhor é bom. Mas que a gente seja uma igreja que queira pagar o próprio preço. Que esteja disponível a viver os propósitos do Senhor. E quando falar, eu sou teu templo, Senhor, mora em mim. Ou seja, atraente à presença do Espírito Santo. Glória a Deus. No dia que eu escrevi essa pregação, eu tenho refletido até hoje. Eu espero que, além de reflexivas, a gente saia daqui modificadas. Porque avivamento de verdade não é quando nós estamos aqui pregando uma para as outras, mas quando a gente está lá nas nossas casas, e onde nós estamos vivendo. É quando a gente está na frente dos nossos maridos e a gente é aquela mulher de problemas que vem.
Jesus, nós te agradecemos por este tempo. Eu sei que a gente tem entregado tantas coisas, Senhor. E a tua palavra diz que a gente tem que entregar o nosso melhor. Mas eu quero entregar hoje a minha pior parte. Aquela parte que eu não consegui tirar sozinha. Aquela personalidade forte o suficiente que tem afastado, repelido ao invés de aproximar. Palavras duras, Senhor, não tem que ser palavras de amor. Aí eu quero te entregar aquelas vezes que eu não me te entregar a tua palavra. Eu quero entregar, Senhor, aqui neste altar, aquelas minhas gavetas entulhadas. Aquele guarda-roupa bagunçado, desorganizado. Estou te entregando nesse altar minha pior parte. Porque eu sei que através da tua presença eu serei lavada, eu serei transformada, eu serei limpa, Jesus. O Senhor tem liberdade nesse